Graça e paz, meus irmãos. Orem por mim daí. Eu estou brigando com uma gripe já há uns 2 dias. Hoje de manhã, quase com febre aqui. Eu não queria deixar meus amigos em cima da hora, ligar para eles hoje à tarde, né? Para eles prepararem um sermão de 14 horas até as 18. É um negócio bem arriscado. Não que eles não sejam capazes, né? Mas geralmente quando a gente não está na escala, a gente tira o dia também para descansar a mente e fazer outras coisas que não exijam tanto da gente, né? Então, que o Senhor me sustente aqui. Você já se frustrou ou frustrou alguém? É a pergunta dessa noite para a gente. Você já se frustrou ou frustrou alguém? Hoje eu estava me arrumando para vir para cá e coloquei um terno. E quando eu vi o terno, estava um balão em mim, né? E aí eu olhei para a Carol. Puxa, preciso conter a minha frustração. Calma, muita calma nessa hora. Peguei o outro terno, ele também estava bem grande em mim. Peguei o outro terno, também estava bem grande em mim. Falei, puxa, eu vou ter que trocar todo... Eu vinha de gravata, todo bonitinho, todo bem apresentável, né? E é interessante que lá atrás, quando eu estava um pouquinho mais cheio, eu reclamava porque o terno não funcionava em mim. Eu ficava um pouco frustrado porque a roupa estava apertada, né? E agora eu estou um pouco mais em forma e meu coração é tendencioso a reclamar do mesmo jeito. Que coisa, né? Como a gente se frustra fácil e a gente se frustra muitas vezes por coisas tão bobas. A verdade é que a frequência e o nível de intensidade que nós nos frustramos com as coisas revelam muito sobre o nosso coração. Falam muito mesmo sobre o nosso coração. Se a gente fosse fazer uma lista rápida aqui sobre situações da nossa vida que nos levaram à frustração nessa semana, eu acredito que nenhum de nós aqui teria dificuldade de preencher essa lista, né? Se eu te desse um papel e uma caneta aí, rapidamente você ia colocar quais incidentes frustraram você ou você frustrou alguém também. Já teve essa oportunidade de frustrar alguém? Alguém dizer para você, eu estou frustrado com você. Me lembro que lá na igreja em São Paulo, quando nós elegemos a primeira diretoria lá depois de 2 anos, eu olhei para a igreja e disse assim, eu vou errar com vocês em algum momento, tá bom? Não fiquem surpresos se isso acontecer. Né? E a gente erra, na caminhada a gente erra. Se a gente fosse pegar uma listinha agora e dividir ela em 2, aquilo que me frustrou e aquilo que eu frustrei alguém, é muito possível que a listinha de quem me frustrou seria muito maior do que aquela que eu frustrei alguém. Na nossa lista de frustração, talvez nós teríamos pessoas frustradas com os últimos anos da política do nosso país, né? Tem muita gente que ainda está assim. Gente frustrada com o time de futebol. Eu sou daquela época que era adolescente, jovem, ia para a igreja e ia assistindo o jogo do Corinthians aqui, né? E aí, se eu descobrisse no meio do culto que o Corinthians estivesse empatado ou perdido, meu coração mudava. Que bobeira, né? Acredito que tem gente assim ainda, viu? E tem gente que fica frustrado por causa do time de futebol. Nem vou convidar vocês a virem para o Corinthians, porque a gente não está numa boa fase. Então, não vai resolver a sua frustração, tá? Tem gente que fica frustrado com as provas na escola. Estudo e não vai. Tem gente que fica frustrada por passar o mês tentando controlar o peso e, de repente, descobre que a balança não mudou. Olha para a balança e... vou largar tudo, não vou tentar mais nada. Tem gente que fica frustrado por não conseguir passar no concurso. E olha que interessante, tem gente também que fica frustrada por conseguir passar no concurso e descobrir que não era aquilo que ela queria. Tem gente que fica frustrado por não conseguir engravidar. E tem gente que fica frustrado porque engravida e descobre que os primeiros dias, meses e anos dos filhos eram mais desafiadores do que a pessoa imaginava. Tem gente que fica frustrado por não conseguir namorar ou casar. Olha, tem gente que fica frustrado porque conseguiu casar e descobriu que vai precisar de mais tempo para dizer o famoso felizes para sempre. Tem gente que se frustra muito fácil. Tem gente que está frustrada porque está enfrentando um período longo de doença, mesmo tendo um bom plano de saúde. Infelizmente, eu diria para vocês que há pessoas também que estão frustradas com Deus. Sabia disso? Tem muita gente frustrada com Deus. Como a gente define frustração? Eu vi várias definições, procurei trazer uma síntese e coloquei essa aqui. A frustração não é nada mais, nada menos que o resultado das expectativas desmedidas que nós mesmos criamos na busca por respostas aos anseios do nosso coração. Isso é frustração.
não é nada mais, nada menos que o resultado das expectativas desmedidas, aquelas que vão além e aquelas que ficam aquém, que nós mesmos criamos, nós mesmos projetamos na busca por respostas aos anseios do nosso coração. Veja então que o problema aqui não são as expectativas. Um ser humano precisa ter expectativas, ele é criado com expectativas. A questão é em que ou em quem nós firmamos a força que nós damos às nossas expectativas para responder os anseios da nossa alma. Uma pessoa que tem expectativa demais, ela vai beirar a ansiedade, a preocupação. Uma pessoa que fica aquém das expectativas vai ficar paralisada, não vai mais sonhar na vida e vai ficar ali parada. Uma vez que o pecado entrou no mundo, irmãos, nossas expectativas que antes eram firmadas primariamente em Deus, passaram a ser firmadas primariamente em nós mesmos, em alguma coisa ou em alguém, e por isso nós passamos a conviver com a frustração. Uma pergunta: como a gente faz então para calibrar, para equalizar biblicamente as nossas expectativas, para lidar melhor com as frustrações? Até porque o meu objetivo aqui não é ensinar você a eliminar as frustrações, tá? Meu objetivo é ensinar você a pensar biblicamente como lidar com um cenário de frustração, com as suas expectativas. Parece que o nosso objetivo então é pensar biblicamente como devemos treinar o nosso coração. É um treino realmente para o coração, a se proteger das nossas expectativas desmedidas, a fim de responder melhor às frustrações que ainda estarão inevitavelmente diante de nós neste mundo caído. Como eu disse a vocês, nós não podemos eliminá-las, mas podemos responder biblicamente a elas. Eu poderia usar vários personagens bíblicos com vocês aqui para falar de frustrações hoje. A gente poderia caminhar lá para 1 Reis 19 e falar de Elias, naquele incidente que ele ficou lá cabisbaixo. A gente poderia falar de Jeremias que pregava, e o povo não respondia e ele ficava ali frustrado. A gente poderia falar de muitos personagens que narram a sua frustração nos Salmos. A gente poderia escolher muitos personagens aqui. Mas eu vou pensar com vocês num episódio que está lá em João, no capítulo 13, do verso 36, e um pouquinho do capítulo 14 até o verso 18, onde eu também enxerguei uma situação de frustração. Você vai lembrar que é aquele momento que Jesus prenuncia a sua partida, ele diz para os seus discípulos que está na hora dele ir, e ele começa a ver entre os discípulos um alvoroço. Eles começam a ficar incomodados, que de alguma forma faz com que as suas expectativas fiquem descompensadas e eles começam a trilhar um caminho da frustração. Então eu vou ler com você o texto e a gente vai perceber aqui quais lições que a gente aprende com Jesus no treinamento que ele dá para os seus discípulos para contornar uma situação de frustração. João 13, a partir do verso 36. Abra aí sua Bíblia, por gentileza. Só para a gente entender o que está acontecendo, na verdade o que já aconteceu até aqui, lá do capítulo 1 de João, Jesus vai tendo aqueles encontros com as pessoas e à medida que ele vai caminhando, encontrando as pessoas, ele vai fazendo algumas declarações sobre si. E no capítulo 11 acontece uma declaração de Jesus, um milagre de Jesus que causa uma controvérsia enorme entre os líderes daquela época. E esses líderes começam a perseguir Jesus e começam a prenunciar a morte dele. Então, já tem todo um clima aqui traçado. O clima está tenso, a situação aqui está delicada. E é nesse contexto que o Senhor conversa com Pedro dizendo o seguinte. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mais tarde, porém você vai me seguir. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Eu vou dar a vida por ti. Respondeu-lhe Jesus: darás a vida por mim? Em verdade, eu te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar lugar para vocês.
E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, e tu não tens me conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. O que Jesus ensina para a gente aqui de primeira? A primeira lição que a gente aprende aqui com Jesus, no treinamento que Ele dá aos seus discípulos, que se aplica a gente também para contornar uma situação de frustração, é: Jesus, em outras palavras, está trazendo um princípio aqui no início. Concentrem as expectativas em perspectivas espirituais. Vocês precisam entender que vocês vivem numa perspectiva essencialmente espiritual. Isso muda tudo quando a gente pensa em expectativas, quando a gente pensa em frustração. Muitos de nós nos frustramos muito rápido, irmãos, ou vivemos frustrados porque queremos viver o céu já aqui na terra. E nós sabemos que enquanto Cristo não restaurar por completo o seu mundo, será impossível viver sem se frustrar ou frustrar alguém em um mundo quebrado como o nosso. Essa é a nossa condição. Vivemos num mundo caído, vivemos num mundo quebrado. E a frustração, inevitavelmente, estará diante de nós, independente da idade, independente do ciclo da vida que você está. Portanto, manter as expectativas do nosso coração concentradas em viver a vida aqui na terra por perspectivas espirituais é o que nos dará condições de superar as nossas frustrações neste período de um mundo ainda não plenamente restaurado. Perceba que aqui no texto, Pedro aqui parecia ter ainda uma falta de aprofundamento. Não vou dizer que ele não tinha o seu coração regenerado, mas talvez ele não tivesse a sua fé aprofundada. Ele apresenta na sua resposta uma resposta que parece ter olhos terrenos para suas expectativas sobre Jesus. A sua frustração era resultado da sua expectativa terrena de manter Jesus aqui na terra. Vocês vão lembrar que no episódio, quando Jesus está orando lá no Getsemane, o que diferencia a postura de Jesus dos discípulos é que Jesus estava orando, estava literalmente sob uma perspectiva da missão que estava acontecendo. Os olhos dele eram espirituais. O que acontece com Jesus? Ele se entrega. Aliás, ele se entrega e diz assim: é sério que vocês vão me prender dessa forma? Eu estou quase todo dia no templo com vocês. Pedro não. Pedro agitado. Pedro que não estava orando. Pedro que ainda não tinha os seus olhos espirituais aprofundados. Age de forma violenta, mostrando tudo que tem de mais terreno nele. Se Jesus não completasse a sua missão aqui nesse episódio, irmãos, jamais Pedro e toda a humanidade poderiam viver um dia um novo mundo sem frustração. E é para lá que nós estamos indo, amém? Nós estamos indo para um mundo sem frustração. É interessante que antes mesmo de Jesus corrigir a motivação de Pedro, ele já avisa a Pedro que por ele ainda ter uma mente guiada por expectativas terrenas, lá na frente ele mesmo se frustraria. E para não surpresa da gente e de Pedro, o que acontece lá na frente? Pedro nega Jesus.
e se frustra. Quantas vezes nós repetimos a postura de Pedro ao viver a nossa vida por aqui, a partir de expectativas terrenas, não é verdade? Você enxerga, é sério que você enxerga o seu trabalho, a sua família, a sua missão aqui simplesmente por uma perspectiva terrena? Ou você já tem olhos espirituais? Por exemplo, quantas vezes nós olhamos para as pessoas que nos frustram e não temos mais nenhuma expectativa do relacionamento com elas? A gente cancela, a gente joga fora. Sabe por que isso acontece? Porque nós olhamos para essas pessoas com uma lente terrena e não com uma lente espiritual. Nós projetamos sobre elas uma expectativa de perfeição que não é possível nesse mundo quebrado como o nosso. Não é possível. Muitas vezes nós somos frustrados porque a nossa expectativa é muito alta. Hoje de manhã eu falei, se todos nós entrássemos por aquela porta toda vez que viéssemos cultuar e ali nós deixássemos o nosso chapéu do lado de fora, o nosso terno do lado de fora e chegássemos aqui, estou aqui, um pobre pecador, vim cultuar o Senhor, tenha misericórdia de mim e aceite o meu culto nessa noite. Muita coisa mudaria nas nossas expectativas. Muita coisa mudaria nas nossas relações. Talvez a nossa misericórdia se despertasse mais ainda sobre a vida daqueles que estão frequentando aqui. Talvez não olhássemos muito de cima para baixo as pessoas. Isso começa na gente. Nós projetamos uma expectativa de perfeição que não é possível em um mundo quebrado como o nosso. Na verdade, eu não sei nem porque a gente se assusta com isso. Isso deveria ser muito mais natural para a gente. Falamos sobre elas como uma postura mais de cancelamento ou condenação do que de misericórdia. Quem tem olhos espirituais, olha com misericórdia. Isso é um processo, isso é um treinamento para o coração. O Senhor vai nos dando testes e testes para desenvolver os olhos espirituais. Um outro exemplo, há muita gente vivendo frustrada com a política no nosso país, porque se reduzem a um reino terreno, enquanto nós somos chamados para olhar os reinos aqui na terra a partir de um reino espiritual. Tem muita gente gastando força naquilo que não deve gastar, e gastando pouca força naquilo que deveria gastar. Sabe por quê? Porque não tem olhos espirituais. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Há muita gente pensando que essa frustração, por exemplo, no nosso ambiente político, vai se resolver nas próximas eleições. Sabia? Conversa que tem muita gente apostando. 2026, de fato, o amor vai vencer. A coisa vai funcionar. Não vai, irmãos. Não vai. Porque nós vivemos num mundo quebrado. Nós vivemos num mundo caído. E só existe uma saída para a gente. Exercitar os olhos espirituais para tudo que está acontecendo ao nosso redor. Desenvolva uma boa teologia do reino, para você não ficar desesperado com o resultado das próximas eleições. Desenvolva uma boa teologia do relacionamento, para que você não se frustre com o outro assim tão rápido, para que você reconsidere. As nossas expectativas serão novamente completas e nunca mais frustradas, quando Deus estabelecer de vez o seu reino aqui na terra. Como eu espero esse dia. Percebam que Jesus aqui é sempre didático. Jesus, nos seus encontros com as pessoas, sempre firme, mas sempre muito amoroso. Ele corrige a frustração de Pedro, dizendo a ele: Pedro, não fica com o coração desesperado pelo que eu acabei de falar para você, não. Você está vendo que a hora está chegando. Não fique agitado por estar lendo o mundo por suas perspectivas terrenas. Pedro, abra os seus olhos espirituais e perceba que eu irei cumprir a minha missão agora, indo ao céu, preparando morada para vocês e retornando para que vocês suportem neste momento as frustrações aí e vivam um dia, enfim, um mundo sem frustração. Perceba que, de alguma forma, que a frustração nos faz relembrar que ainda não estamos no novo céu e na nova terra. Ela liga esse alerta na gente. E de alguma forma, por chegarmos a essa conclusão, nós somos impulsionados a nos chegar a um Salvador. Essa frustração nos leva a uma pessoa. O texto mostra isso. Essa frustração vai nos fazer perceber que precisamos de um Salvador muito mais do que nós imaginamos. Quando você diz, eu preciso de Jesus, você precisa perceber que você vai precisar mais ainda. Se você chegou à conclusão que você precisa de Jesus, diante das lutas da vida, você vai entender que você precisa muito mais do que você imagina. É aqui que Jesus nos ensina a segunda lição do seu treinamento para lidarmos com a frustração. A primeira, concentre as suas expectativas em perspectivas espirituais. Segunda, concentre as suas expectativas em uma pessoa. Em uma pessoa. Percebam que a pergunta de Tomé
aqui, que é o próximo a questionar Jesus, ainda está na dimensão terrena, no sentido que ele pensa que a solução para interromper a trilha da sua frustração está num movimento, está num lugar, está numa ideologia, está numa direção, numa decisão física. Enquanto ele pergunta a Jesus, para onde vais? Como saber o caminho? O que Jesus responde para ele? Eu indica o quê? Uma pessoa. Eu sou a resposta para tudo isso que você está elencando. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus reforça dizendo, ninguém pode vir ao Pai se não for por mim, que sou uma pessoa. Jesus está dizendo que a resposta para os anseios e as frustrações da sua alma estão única e exclusivamente numa pessoa. Eu sei que a gente sabe disso, mas parece que diante das frustrações, muitas vezes essa verdade é silenciada. E a gente precisa relembrar isso. Só uma pessoa pode responder às frustrações da minha alma. A salvação para as suas frustrações não está em um novo emprego, não está em uma nova posição, não está em um novo semestre na faculdade. A turma aí dos jovens ficou quase 2 meses de greve, frustrados, parados, voltaram às aulas, já estão frustrados porque tem muita coisa para fazer. Percebe? Não acaba. Não é uma coisa, não é uma posição, não é um estado. Talvez você diga, se eu tiver o meu casamento restaurado, eu vou parar de ser frustrado. Não vai. Talvez, se o meu filho retornar do vício para casa, se o meu filho retornar para Jesus, eu não vou ser mais frustrado. Não, não é assim que funciona. Tudo isso pode até acontecer, mas ainda não será uma resposta definitiva para as nossas frustrações. O nosso buraco da alma é muito maior do que nós imaginamos. E nós vivemos no mundo caído, no mundo quebrado. Coloque as suas expectativas no lugar certo, meu irmão. Enxergue as suas expectativas por olhos espirituais. A resposta está em uma pessoa. Qual é o nome dessa pessoa, gente? Jesus. 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 Tem cânticos que a gente canta aqui em cima que eu passaria meia hora só cantando a palavra Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, o nome mais poderoso do universo. O nome que guia a gente, o nome que visita a gente nas madrugadas difíceis da alma. O nome que você recita e ele vem nos visitar. Aqui eu abro parênteses para dizer que isso me faz me lembrar de uma situação também narrada lá no capítulo 6 de João, onde em meio àquele alvoroço de alguns seguidores de Jesus que o abandonaram por causa de uma declaração que ele fez, que disseram que não poderiam seguir Jesus. Houve um grupo de discípulos que creu em Jesus como a resposta para os anseios da sua alma e disseram o quê? Senhor, essa turma não está entendendo nada, eles não concordam com a tua declaração, mas deixa eu dizer um negócio para o Senhor, talvez eu não entenda nada e não consiga ver nada, mas eu confio no Senhor. Tem dia, irmãos, que a gente lê a Bíblia e a gente não arrepia, não é? Tem dia que a gente ora e não sente nada. Mas não é sobre arrepiar ou sobre sentir. É simplesmente sobre se colocar diante da pessoa de Jesus. Não é sobre ver movimentos. Lamentações 3, se eu não me engano, no verso 27, diz que o Senhor salva a gente no silêncio. Sabia disso? Às vezes a gente quer muito barulho, muito sensacionalismo. Não, muitas vezes o Senhor salva a gente no silêncio. Foi assim que ele fez lá em 1 Reis 19 com Elias, não foi? Uma série de movimentos. Depois veio lá o Espírito Santo de Deus visitando, acalmando o coração. Vocês vão lembrar que esses discípulos no capítulo 6 dizem, para quem nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, eu olho para a direita, olho para a esquerda, olho para cima, olho para baixo, não tem saída. Apocalipse 5, João está lá. Olha para todos os lados, vê o mundo colapsando. E de repente ele começa a chorar. O ancião aparece e diz o que para ele? Não chora, deixa eu te dizer por que você não precisa chorar. Porque ele já venceu. Então regule as suas expectativas, abra os seus olhos espirituais. Você está muito concentrado, gastando muita força nas coisas aí da terra. Uma correção aqui. A declaração não é como muitas músicas cantam. Para onde, viu? A gente até canta uma música que diz assim, para onde eu irei, se só tu tens. O texto bíblico não fala para onde. O texto bíblico fala para quem? Tem que consertar na nossa música isso. Viu? Ele fala de uma pessoa. Veja que essa declaração aqui não é um lugar.
para onde nós iremos, como muitas dessas músicas dizem por aí. Fecha o parênteses aqui. Como se não bastasse a resposta de Jesus, agora Filipe diz a Jesus: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Já foi Pedro, Tomé, agora vem Filipe. Diz no verso 8, e Jesus de novo, num tom um tanto paciente e misericordioso, tentando treinar esses homens, diz a Filipe: há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido. Já ouviu essa frase, o Senhor falando para você em alguma situação? Quando a gente percebe que a gente gastou toda a nossa força, tentou usar todas as nossas habilidades e a gente desiste. Aí o Espírito vem falar para você: puxa, eu te conheço tanto tempo, a gente está caminhando tanto tempo, será que você não me conhece que eu vou me apresentar? Parece muito o texto de Mateus 8, do verso 23 ao verso 27. Jesus está em silêncio no meio daquela tempestade. Se ele está em silêncio, ele está comunicando alguma coisa para a gente. Ele está dizendo: talvez fiquem quietos, eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou cumprindo a minha missão, faz parte do treinamento com vocês. Triste, né, ouvir isso. Poxa, eu estou com você há tanto tempo e tu não me conhece. Já pensou? Você que prepara comida todo dia, quando os menininhos são pequenos, eles voltam da escola, a primeira coisa que eles dizem não é oi papai, oi mamãe. O que é que eles perguntam? O que tem para comer? Né? O meu adolescente lá em casa, quando ia para a escola, era assim. Né? Eu ia buscá-lo, esperava uma boa tarde, ele já dizia: o que tem para comer? Como se nós fôssemos irresponsáveis e deixássemos, em algum momento, eles passarem fome. Muitas vezes nós fazemos isso com o Senhor. Nós ficamos ali, né? E não conhecemos o Senhor. Essa palavra aqui, conhecer, é muito sério. Conhecer aqui é relacionamento. É gastar tempo. Talvez isso explique porque o coração deles ficou realmente agitado, os levando à trilha da frustração. Mesmo caminhando tanto tempo com Jesus, nossos irmãos ainda não estavam profundamente treinados para olhar para as situações da vida a partir de uma pessoa. É interessante a gente pensar nisso, porque eu estou dizendo para vocês que eles não estavam profundamente treinados. Esse Pedro, quando ele escreve as suas cartas, é outra pessoa que parece estar escrevendo lá, né? Lá no capítulo 5, no verso 6, ele diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor, e em tempo oportuno ele vos exaltará. Não pulem fora, é outra pessoa, com uma outra experiência, com uma outra postura. Quantas vezes nós não repetimos o comportamento desses discípulos? Caminhavam com Jesus, mas ainda não o conheciam. É como se nós fôssemos à igreja há muitos anos, cantássemos sobre Jesus, falássemos sobre Jesus, até recitássemos textos decorados sobre Jesus, mas ainda não tivéssemos encontrado na pessoa dele as respostas para as expectativas desmedidas que buscam trazer resposta para os anseios do nosso coração neste mundo quebrado. Acreditem, irmãos, ainda há muitas pessoas que dizem estar frustradas com Jesus. Sabe por quê? Porque elas não conhecem Jesus. Quem conhece Jesus sabe que não tem como se frustrar com Ele. Há muita gente frustrada com Jesus porque faz dele um atalho que facilite a sua vida e realize os seus sonhos. Mas Jesus não é um objeto parecido com uma lâmpada mágica. Ainda bem. Ainda bem. Nós nos autodestruiríamos se Ele fizesse todas as nossas vontades. Jesus não é esse objeto. Jesus, ele é uma pessoa. E uma pessoa que só pode ser conhecida mediante um relacionamento diário. Um relacionamento tão íntimo que marcas dele começam a ser formadas em nós e através de nós. Marcas que nos ajudarão a desenvolver em nós a mente dele, a postura dele, as reações dele, a perspectiva espiritual dele diante das frustrações que teremos nesse mundo. Quanto mais tempo eu passo com Jesus, mas eu tenho condições de amenizar as expectativas terrenas e assim lidar melhor com a frustração como Cristo reagiu. Eu e você precisamos parar hoje aqui. Para enxergar como você está conduzindo a dinâmica e a engrenagem da sua vida. O tempo está passando. Olhei para a Carol, a gente estava jantando lá no nosso aniversário de casamento. Olhei para ela e falamos: puxa, 21 anos, hein? Que coisa. Eu conheci a Carol, ela tinha 14 anos, irmãos, tá?
Mas namoramos, tivemos um namoro santo, tudo muito bem organizado, tá? Mas eu hoje tenho uma outra cabeça sobre começar a namorar com 14 anos, tá bom? Não se preocupem que eu não estou incentivando os filhos de vocês a fazer isso, tá bom? É um caminho bom, bem longo. Mas olhando para a Carol com 21 anos, é aquele momento que a gente parou e disse assim, meu bem, você vai fazer 40 anos, eu vou fazer 43, se a gente botar mais 21 na conta e depois colocar mais 21 na conta, a gente vai perceber que a vida de fato tem fim por aqui. E ela continua na eternidade para aqueles que estão em Cristo. Às vezes a gente não para pensar nisso, sabe? A gente só vai seguindo a vida, deixando para pensar nisso, por exemplo, só na velhice. Não. É todos os dias. Como é que você está? Você está correndo muito, está gastando energia demais em alguma coisa? Perceba que o mundo grita para que a gente entre nesse sistema frenético. E a gente não foi criado para isso. É certo que há momentos da nossa vida que a gente vai trabalhar um pouco mais, vai dar um pouco mais. Mas nós não fomos criados para viver nessa velocidade, nem para saber tudo, nem para ver tudo. O projeto inicial do Gênesis se chama dependência. Isso muda tudo, irmãos. Ajuda a gente a lidar melhor com a frustração, ajuda melhor a gente a lidar com as nossas expectativas. Quanto mais tempo eu passo com Jesus, tem passado muito tempo com Jesus? E aí? Passar tempo com Ele. Estou falando de abrir os evangelhos, observar, fitar os olhos como Ele fitava nas pessoas. De abrir os outros livros bíblicos e tentar encontrar Jesus ali. Está passando tempo com Jesus? Depois pergunta para o teu esposo, para a tua esposa, para um parente, para alguém que está perto de você. E aí, minhas características estão parecidas com Jesus? Cuidado. Mas de vez em quando a gente precisa fazer esse pit stop. Preciso fazer essa parada. Para que, às vezes, alguém lá de fora me ajude a enxergar algo que eu não estou conseguindo ver. Como o pastor Eduardo disse hoje pela manhã, cauterizou a mente, né, pastor? Cauterizou a mente, eu não consigo mais perceber. Como é que está o teu tempo com Jesus? O contrário também é verdade. Passou tempo com Jesus, vai viver num looping de frustração e não vai aguentar isso aqui. Olha o que o nosso dileto Paul Tripp diz aí com relação a imitar Cristo no quesito das expectativas dos nossos relacionamentos, tá? Um exemplo de relacionamentos. Ele diz, falamos isso hoje pela manhã, se vocês vão decidir amar os outros, vocês precisam primeiro se vestir de Cristo e assim suportar as implicações das suas decisões. Entende o que ele está falando? Se você sai daqui todo domingo, vou amar mais o meu próximo, você tem que entender aquilo que você está orando. Você vai ter que se vestir de Cristo para conseguir amar o próximo, porque ele vai lhe frustrar várias vezes. E você vai frustrá-lo também várias vezes. Você vai precisar se personalizar de Cristo. Amar o próximo é se posicionar como exemplo, a evidência e a encarnação do nosso magnífico Redentor. Se pararmos para pensar, Jesus, depois de um bom tempo de treinamento com seus discípulos, ele deveria estar bem frustrado, né? Puxa, 3 anos treinando essa turma e essa turma não reage. Mas ele não só exerce misericórdia, como lança expectativas espirituais sobre eles, de que uma vez que eles crescem em Jesus, como a resposta para os anseios da alma deles, se relacionassem com Ele, eles também passariam a ser portadores de novas expectativas perante aqueles que ainda não tinham provado desse milagre diante das suas frustrações no mundo quebrado. Muitas vezes nós olhamos para um filho difícil, para um marido difícil, para uma ovelha difícil, a gente tem uma tendência de dizer assim, você está fora, cancelado. Jesus, ele pode mudar isso. Ouvimos isso hoje também pela manhã. Jesus pode mudar quem, quando e como Ele quiser. Assim como Ele tem feito conosco. Muitas vezes nós escanteamos os nossos filhos, né? Vixe, esse menino aí, né? Calma. Tenha olhos espirituais para o seu filho. Relacione-se com Jesus para ver como que Jesus iria reagir diante das frustrações dos seus filhos, dos seus irmãos, daqueles que sentam conosco aqui. A gente pode confirmar isso no verso 12, quando ele diz, em verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Está frustrado com alguém? Concentre-se em Jesus.
Agora. Sai daqui concentrado em Jesus. Está frustrado com Jesus? Então você é uma daquelas pessoas que apenas anda há muito tempo com Jesus, mas ainda não o conheceu profundamente. Conhece alguém frustrado? Conhece alguém frustrado? Sabe o que você precisa fazer? Não precisa primariamente recomendar um remédio para aliviar a dor ou uma viagem para dar novos ares. Não. Você precisa recomendar Jesus para essa pessoa. Se ela tiver problemas fisiológicos, alguma coisa que o corpo está machucado, aí você indica ela para outro profissional que vai fazer esse cuidado também. Mas primariamente a gente indica Jesus. É a primeira opção. Achei maravilhoso o que Carol fez por mim hoje, enquanto eu estava brigando ali com a dor no corpo, calafrio à tarde. Obrigado por ter feito isso. Ela chegou e chamou Samuel, a Ana, Henrique estava lá em casa e disse: vou orar por você. Falei, pô, gente, devia fazer isso mais. Antes de tomar Novalgina, né? Antes de tomar o remédio. Eu tomei o remédio, irmãos. Mas essa atitude de olhar com os olhos da fé diante de uma situação de doença, vendo o sofrimento do outro, mostra a empatia dela, mostra a fé, e de dizer, eu vou fazer aqui o que eu tenho de melhor. Parece muito com aquela entrada daqueles 2 discípulos no pórtico, né? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, o que você tem? Jesus, eu vou dar para você. Graças a Deus por isso. Se você conhece alguém frustrado, você está sendo colocado agora diante de uma responsabilidade. Você precisa falar dessa pessoa para Jesus. Você precisa procurar ela amanhã. Programar um momento na semana para dizer para ela, para ouvi-la com atenção, para saber o que tem causado essa frustração. Porque você tem Jesus. E você pode fazer isso por essa pessoa. Terceira e última lição que a gente aprende nesse texto. Concentre as expectativas na certeza de que vocês receberão ajuda até que Jesus volte para nos levar para um mundo sem frustrações. Nós não estamos sozinhos. Que consolo para a nossa alma. Nós não estamos sozinhos. Que consolo saber que Jesus, como parte da sua missão, que está em curso neste exato momento, você consegue perceber isso? A missão de Jesus está em curso neste exato momento. Ele vai voltar para nos buscar. Sabe o que isso deve promover em nós? A esperança de que veremos um dia no mundo sem frustrações. Mas até lá, o que o Senhor quer que nós façamos? O que Ele sempre quis. Dependamos dEle. Versos 16 ao verso 18 diz, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. O mundo não pode, porque não vê, nem o conhece, mas nós conhecemos. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. A palavra aqui, que se traduz consolador, combina as ideias de consolo e conselho ao mesmo tempo. E certamente, enquanto o mundo sem frustração não chega, nós vamos precisar de muitos conselhos e de muito consolo para lidar com as frustrações desse mundo caído. Uma das partes que me empolga na ideia de conselho e consolo são 3 aspectos da habitação do Espírito Santo nesse texto aqui. Convosco, em vós e para sempre. A gente deveria repetir isso mais para a gente, né? O Espírito Santo de Deus está convosco, em vós e para sempre. Quando o coração ficar agitado, repita isso. O Espírito Santo de Deus está convosco, em vós e para sempre. Perceba que uma vez que o Espírito está conosco, em nós e para sempre, enquanto o mundo sem frustração não chega, isso nos coloca diante de uma condição diferente de todos, para continuar a nossa caminhada por aqui. Você está em Cristo, você está numa pessoa. Enquanto o mundo busca superar suas frustrações com as obras da carne, que é para lá que o mundo corre, né? Nós que temos o Espírito, à medida que nos enchemos dele, somos capacitados a dar respostas controladas pelo conselho e pelo consolo do Espírito. Efésios 5,18. Não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução. Façam o quê? Qual é o contrário disso? Se encham do Espírito. Ele vai controlar o nosso coração e os nossos comportamentos. Irmãos, isso é transformador. Como eu gosto de dizer, isso muda tudo.
mas é a chave para que não só interrompamos a linha da frustração, como nós regulemos as nossas expectativas quanto aos anseios da nossa alma por aqui e principalmente na eternidade. Da mesma forma que a frustração, que faz parte de um mundo quebrado, nos impulsiona a correr para o Salvador, ela também nos impulsiona a viver a caminhada por aqui, gastando mais força naquilo que tem impacto na eternidade. O Barclay, no seu livro O Segredo do Contentamento, diz: quando o fim está garantido, o cristão é capaz de enfrentar as maiores provações da vida por saber que Deus está no controle e que sua vida está escondida com Deus em Cristo. Aleluia. Graças a Deus por isso. Quando o fim está garantido, o cristão é capaz de enfrentar as maiores provações da vida por saber que Deus está no controle e que sua vida está escondida com Deus em Cristo. Joel Bick teve aí, né? Parece que semana passada, mês passado, disse também: por mim mesmo eu me perderia em meio às frustrações, mas o Espírito me guarda e me levará até o fim. Concluo, irmãos, dizendo: não desperdicemos as frustrações. Dá para a gente aprender alguma coisa com elas, não dá? Elas nos impulsionam para perto do Senhor. Elas ajudam a calibrar as nossas expectativas. Concentremos as nossas expectativas neste mundo quebrado em perspectivas espirituais. Concentremos nossas expectativas na pessoa de Cristo, pois assim estaremos o imitando e obedecendo e o anunciando com as nossas reações. E concentremos as nossas expectativas na certeza que receberemos e já recebemos a ajuda do Espírito Santo por meio de conselhos e consolo até que Jesus volte para nos levar para um mundo sem frustrações. Graças a Deus pela palavra de Deus que nos corrige, que nos consola e nos encoraja nessa caminhada. Quero orar com você uma canção e a gente ora depois. Não fiquem frustrados porque o microfone caiu, tá? Tá tudo bem. Vamos responder cantando isso para o Senhor, repetindo o nome dEle, concentrando a nossa atenção nele. Faça a sua oração. Pode ficar em pé? Tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, tudo pode passar. Sempre há de existir novo amanhã, preparado pra mim. A ti eu vou clamar.
é suficiente para nós, irmãos. Concentre os seus pensamentos nele. Cante o nome dele, Jesus. Peça, por gentileza. Pai querido, obrigado, porque nossa confiança, esperança, consolo, segurança está numa pessoa, que é Jesus. Nele o nosso coração não se turba. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos deixou o seu Espírito, que é consolador, é aquele que está ao nosso lado, está conosco, em nós e estará para sempre. Obrigado. É verdade que nós nos frustramos constantemente com irmãos, com o mundo. Nós nos frustramos com os nossos próprios pecados. Às vezes gostaríamos de estar no outro patamar de espiritualidade, de devoção, e olhamos para nós mesmos e lamentamos. Nos frustramos com as nossas expectativas a respeito da nossa própria jornada. É muito bom saber que o Senhor é aquele que está presente na jornada. O Senhor sempre soube das nossas falhas. Fomos salvos pela Tua graça e continuamos andando pela graça, na expectativa de que essa graça vai nos conduzir à glória eterna, onde não mais lidaremos no mundo caído, nem com irmãos faltosos e nem mesmo com os nossos próprios pecados. Até lá, Senhor, confiamos em Tua graça. E pedimos que o Senhor nos ajude a termos uma perspectiva espiritual da realidade em que vivemos. Nos ajude a encontrar no Senhor Jesus o conforto, o consolo, o equilíbrio, a sensatez necessária para vivermos uma vida assim de expectativa, mas expectativas reais, submissas à Tua vontade, à Tua soberania, e a realidade desse processo natural de santificação e de crescimento. Nos ajude a colocarmos todas as nossas expectativas no Senhor. Obrigado pela vida do pastor André, pela mensagem que ele trouxe do Senhor ao nosso coração. Abençoe a vida dele, abençoe também a sua saúde, cuide dele. E obrigado porque podemos nos render aos Teus pés e saber que o Senhor está ali pronto para nos ajudar. Abençoe meus irmãos, aqueles que chegaram aqui com o coração quebrado, partido, frustrado por tantas coisas, que nessa noite o Senhor tenha falado aos seus corações pelo Teu Espírito. Que eles possam sair daqui hoje mais em paz, mais leves, por causa de Jesus. Obrigado mesmo. Abençoe nossa semana, nos dê ricas oportunidades de compartilharmos o Teu Evangelho e do Senhor para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém, Pai.